minha mão e sinto o coração. É paz que só o céu pode te dar. E sinta a emoção de um verdadeiro amor, pois tudo é real se tem valor. Se tem valor. Chegou a tão sonhada sexta-feira. Parabéns! Você lutou, trabalhou, estudou, rezou, venceu. E agora deixa com a gente. A chuva cai lá fora e da janela deixe sair toda a minha angústia e solidão. Amanhã o sol vai brilhar outra vez e juntos poderemos caminhar sem nos preocupar pra onde o Senhor vai nos levar, sem nunca temer o que irá acontecer. Então segura minha mão e sinta o coração. É paz que só o céu pode te dar. E sinta a emoção de um verdadeiro amor, pois tudo é real se tem valor. Se tem valor. Foi forte, hein, gente? Essa gente chegou até aqui. Amanhã o sol vai brilhar outra vez e juntos poderemos caminhar sem nos preocupar pra onde o Senhor vai nos levar, sem nunca temer o que irá acontecer. Então segura minha mão, sinta o coração. É paz que só o céu pode te dar. E sinta a emoção de um verdadeiro amor, pois tudo é real se tem valor. Segura minha mão e sinta o coração. É paz que só o céu pode te dar. E sinta a emoção de um verdadeiro amor, pois tudo é real se tem valor. Se tem valor. Banda que boa. Então segura minha mão e sinta o coração. É paz que só o céu pode te dar. E sinta a emoção de um verdadeiro amor, pois tudo é real se tem valor. Segura minha mão e sinta o coração. É paz que só o céu pode te dar. E sinta a emoção de um verdadeiro amor, pois tudo é real se tem valor. 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 Se tem valor é de Deus, né? Sabe, gente, o mundo encara uma crise muito violenta, né? E foi acentuada nesses últimos 2 anos por força da pandemia. E nós sabemos que existe uma crise de fé, mas também uma crise de valores, né? Quando os valores começam a ser, assim, digamos, invertidos, a gente começa a entrar em parafusos, né? E hoje o programa tem um tema muito legal. Nós vamos falar sobre a fé, ou seja, a religião, e também a ciência. O que a ciência, através de uma maneira muito especial da psicologia, pode nos ajudar a entender esse momento que nós estamos vivendo, né? E é um efeito mundial. As guerras, as novas doenças, a aceleração das informações e a tensão que isso causa nas pessoas, né? Essa velocidade que
nós não tínhamos há um tempo atrás para adquirir as respostas, a responder os nossos porquês. Então hoje, como a velocidade é muito grande, então ficou tenso. Mas vamos entender um pouquinho mais isso hoje nesse programa. Então, se você anda meio triste, ou se você anda muito agitado, então fica tranquilo que hoje nós vamos tocar num ponto que talvez isso possa te ajudar e te ajudar e muito, tá legal? Bom, hoje, gente, eu quero conversar com vocês de uma forma muito legal, mas para isso eu tenho que ter 2 convidados aqui para me ajudar, né? E essa ajuda vem na hora certa. Tenho aqui um missionário, tá bom? Que canta dentro de igreja, que está começando a sua carreira. Lógico, já canta há muito tempo, mas assim, a gente está começando a mostrar ele para o grande público, né? Então, aqueles cantores que saem da paróquia, que fazem um caminho legal com o seu sacerdote, com o seu bispo, e de repente esse trabalho começa a aparecer, né? E nós também temos aqui hoje no programa uma uma profissional maravilhosa, que é professora também, lógico, né? Então vem pra cá, pra gente bater um papo sobre ciência e religião, um papo super gostoso, minha amiga Meire Caminha e Ed Silva. Chega mais! Chega lá. Que convidados, hein? Poxa vida! Olha, eu estou muito feliz hoje porque, de uma maneira especial, essas 2 pessoas eu estou revendo, né? O Ed, porque já estive na paróquia Santuário Mãe dos Aflitos. Santuário Mãe dos Aflitos, lá com o padre Anderson Guerra, né? Há mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás. Eu pude estar lá lançando um livro, inclusive o livro Acredite, que eu fui lançar lá, que deu origem a esse programa. Então foi inclusive o meu primeiro lançamento, foi lá, né, nesse santuário Mãe dos Aflitos, com o padre Anderson Guerra, onde eu conheci o Ed. E lá em casa, a audiência da Rede Vida é muito grande, né? Eu e minha esposa. Então, sempre, quando é Camia ou Camia? Camia. Sempre quando ela vai ao programa da Cláudia Tenório, de maneira especial, a gente não perde, porque as considerações são maravilhosas, e então me tornei fã, a verdade é essa. Dunga, e é um prazer, uma alegria estar aqui com você, viu? Puxa, uma honra, obrigada. Quando a nossa produtora me colocou, a Aline, né, colocou assim, a possibilidade de você estar aqui, fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz, porque eu tenho certeza que nós vamos ajudar muitas pessoas hoje aqui no programa, e o papo, gente, é um papo muito legal. O que a ciência e a religião juntas podem nos ajudar nesse tempo, que é um tempo diferente, né? Um tempo onde nós estamos vivendo aí com determinadas situações com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos cônjuges, com os nossos amigos. Nós gostaríamos muito de aconselhar, de ajudar, de estar presente, mas muitas vezes nós não sabemos como, porque a pessoa ela mudou aquela característica dela, aquela personalidade, ela ficou mais fragilizada, né? Enfim, vamos ajudar uns aos outros? É para isso que esse programa hoje está dedicado, tá legal? Bom, mas antes, já canta já o nosso convidado? Então peraí, antes da gente aquecer, o Ed vai cantar para a gente. Ed, é uma alegria muito grande, sabe? Uma das propostas do nosso programa é lançar realmente, a nível de Brasil, novos cantores. Então, sinta-se agora lançado, hein, para o Nordeste, para o Sul. Amém, gente, é honra, né? É honra porque eu cresci ao som de Dunga, então hoje o que tem aqui também é fruto de Dunga. Que legal. E vamos aqui apresentar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Solta o som aí, meu irmão.
transbordar. Suplico tua presença neste lugar, vem transformar. Suplico teu Santo Espírito neste lugar, faz transbordar. Seja bem-vindo aqui, este lugar é teu. Me sinto livre pra te exaltar. Inigualável, o grandioso, a ti rendemos todo louvor. Seja adorado, pra sempre exaltado. Pentecoste aqui, Pentecoste em mim, és inigualável, vento inefável, passeia entre nós. Seja adorado, pra sempre exaltado. Pentecoste aqui, Pentecoste em mim, és inigualável, vento inefável, passeia entre nós. Passeia, Espírito Santo, no nosso meio e seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aqui, este lugar é teu. Me sinto livre pra te exaltar. Inigualável, o grandioso, a ti rendemos todo louvor. Seja adorado, pra sempre exaltado. Pentecoste aqui, Pentecoste em mim, és inigualável, vento inefável, passeia entre nós. Vem Espírito de Deus, seja adorado, pra sempre exaltado. Pentecoste aqui, Pentecoste em mim, passeia entre nós. Seja adorado, pra sempre exaltado. Pentecoste aqui, Pentecoste em mim, és inigualável, vento inefável, passeia entre nós. O Espírito de Deus passeia em nosso meio. Amém. Oh, coisa boa, gente. Olha, 5 anos atrás, hein? A gente estava lá, te conheci. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá para ver vocês dois. Que legal. Gente, ó, já deu para entender que fé e ciência podem andar juntas, sim. E hoje, mais do que nunca, isso é importante. Meire, né? Posso chamar de Meire? Claro. Então tá bom. Meire, bom, você é psicóloga, seu Isso. currículo é maravilhoso, depois eu vou ler para vocês, é extenso, né? E nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente precisa muito entender Isso. o que está acontecendo conosco, pelo menos fazer uma boa leitura
para a gente ver para onde a gente vai. Olha, você sabe que esse movimento de pêndulo que a gente vê, né? Por exemplo, uma hora a gente dá uma ênfase na religião, uma hora ênfase na ciência. Então a gente vai vendo esse movimento, e esse é um movimento muito natural do universo. Então os orientais, eles já tinham essa percepção. Então aquele símbolo, né, do yin e yang, onde você vai ver as polaridades, isso acontece o tempo todo. Então às vezes a gente acha que é um sofrimento, às vezes a gente acha, nossa, está tudo virado, mas é necessário, é um movimento necessário para que os olhos possam ver. Então, às vezes, o olho só vê quando sofre, sabe assim? Tem gente que só aprende quando sofre demais, entendeu? E aí Tipo, que vai só dá valor parar... quando perde. Isso. E aí vai parar para olhar para aquilo que era importante. E aí, às vezes, quando perde, ela vai sofrer e falar, nossa, aquilo era importante para mim, eu tinha aquilo todo o tempo e eu não percebia o quanto isso era importante. Então, a gente viu hoje, nesse período, que saúde é importante, que a espiritualidade é importante, porque o que fez a pandemia? Tirou todas as nossas distrações. Eu não podia mais tapar o sol com a peneira, fingindo que a minha vida está boa, indo para restaurante, indo para o clube, indo para a academia, para empurrar com a barriga, às vezes, um relacionamento que está ruim, para não olhar os problemas com os meus filhos. Então, quando a vida tira todas as muletas que eu tinha para empurrar os problemas da vida e não crescer, e aí eu sou obrigada a olhar para aquilo, dá uma impressão que a gente sofre, sabe? Mas, na verdade, é um movimento necessário para o desenvolvimento do espírito. Porque é enfrentando as dificuldades, os desafios e transcendendo, né, a eles, é que a gente vai desenvolver a nossa sabedoria, a nossa paciência, a nossa tolerância, e não fingindo que a gente não está vendo. Né? Então, percebe que assim, é preciso que a humanidade se choque com o que a gente está vendo, porque se na zona de conforto a gente não sai se não apertar bastante ali. O ser humano, infelizmente, ele é assim, sabe? Ele é reativo, ele não é proativo. Sabe? É só depois que ele sofre que ele sai correndo para arrumar a vida, entendeu? Que ele corre atrás, não atrás, mas ele corre de encontro, né? Isso. Para o encontro daquilo que ele não valorizava tanto. É igual a saúde. Às vezes a pessoa só vai cuidar da saúde quando o médico fala, olha, seu diagnóstico é o pior possível. Aí a pessoa leva um susto, ela para de fumar, ela começa a comer saudável, ela leva um susto. Mas por que ela não foi proativa? Por que ela não arrumou isso bem antes, né? Então, a gente não tem esse comportamento responsável. Hoje a gente vê a tecnologia, ela trouxe uma grande vantagem, que é essa facilidade da vida, mas o exagero, tudo que é exagerado é ruim. O exagero fez com que a gente se distraísse demais, né, e ficássemos muito folgados, porque a gente já nem precisa levantar para mudar o canal da televisão, tudo vem na mão, a comida está aqui, né? Então a gente vê o quanto de doenças... Não se admite mais hoje você comprar um carro que você tem que abaixar o vidro na manivela. Exato, né? Você tem que apertar o botão, que é uma operação tão fácil. E esse conforto exagerado é ruim para nós, e aí a gente vê o resultado nos filhos. Então, os filhos hoje, eles não têm força de vontade, eles não têm determinação, eles estão muito mais frouxos, vamos dizer assim, né? Porque eles foram muito mimados. Entendeu? Então, esse é o problema. Então, o que a vida está mostrando para nós hoje? Tem que ter equilíbrio. E a questão da ciência e da religião, ela vai chegar neste ponto. São duas faces da mesma moeda. A gente precisa das duas coisas, porque quem já não teve um caso, por exemplo, que a ciência não explicasse? Eu tenho um caso na minha família, um milagre, que é o meu pai, por exemplo, ele teve uma leucemia do pior tipo. Os médicos no hospital falaram, olha, não tem mais jeito, você pode até levar para casa, vai morrer. E aí reuniu a família e a família resolveu levar o meu pai para casa, para morrer em casa. Mas ninguém contou para ele que ele ia morrer, sabe? E que bom, né? E assim, já era para morrer mesmo, porque ele não conseguia levantar da cama e tal. Bom, olha o que é a fé e o que a ciência não explica. Levaram ele depois para outro médico, realmente não tinha mais o que fazer, esgotaram tudo que a medicina tinha naquela ocasião. E ele, naquela crença de que ele ia viver, a força de vida dele, ele se apegou à vida, aí o que ele fazia? Ele falava para ele todo dia que eu vou sarar,
Então, ele colocava frases em todos os espelhos, armários da casa. Onde ele pegava, tinha as frases de que eu estou melhor, eu me sinto bem, eu tenho saúde, eu tenho vida e tal, né? As afirmações. E assim ele foi sarando, ele foi se curando mesmo, né? E realmente foi um milagre. Minha mãe orando muito, né? Minha mãe, ela era budista, mas ela tinha lá também o altar da Nossa Senhora, eram as coisas assim, né? Minha mãe era japonesa mesmo, lá do Japão. E aí, a fé é aquela coisa de transcender qualquer religião, é o teu contato com o divino, é aquilo que você acredita em cada célula da tua existência, e aquilo fez a cura. E foi um milagre. Então, ou seja, a ciência determinou uma coisa, mas a fé, a tua espiritualidade, ela transcende aquilo. Da mesma forma que, às vezes, o médico pode dar um diagnóstico errado. Eu tinha, por exemplo, uma amiga, ela foi no médico e inverteram os exames. Nesse caso, foi por causa de uma gravidez. Ela não estava grávida e o nome era muito parecido, trocou o exame. O médico falou, olha, você está grávida. A menina começou a sentir tudo. Ela ficou durante uns meses enjoando, vomitando, com a barriga crescendo e tal. E nada, né, que a coisa mudava, ela resolveu fazer o exame de novo. Não estava grávida, mas veja, ela, só do médico ter falado, ela já sentiu todos os sintomas, assim como algumas pessoas que recebem um diagnóstico, sei lá, de um câncer, tem gente que supera e tem gente que em uma semana ela já se entrega para aquilo. Então a gente percebe hoje que a ciência, ela é bacana porque a gente precisa dessa, a ciência ela vai trabalhar com a mente objetiva. A mente objetiva, ela classifica, ela ordena, ela é o raciocínio que planeja, extremamente necessário. Mas ela não explica tudo. E quando a gente exagera demais nesse pensamento muito organizado, a gente perde a flexibilidade, a criatividade, a gente perde, porque a gente fica muito encaixotado, que é a mente mais inconsciente, vamos dizer assim. Literalmente, a gente se conforma, ou seja, toma a forma do raciocínio lógico, que muitas vezes não é o absoluto, não é o total, exato, e não se explica. E nesse raciocínio, a gente começa a atribuir tudo ao que é de fora. Ou seja, eu tiro o meu poder pessoal e eu começo a atribuir a força e o poder a tudo que está fora. Então, eu preciso ter o dinheiro, porque sem dinheiro eu não sou nada. Eu preciso ter o carro, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter uma família. Não porque eu quero, mas porque todo mundo acha que é bonito, então eu tenho para mostrar para os outros. Eu tenho que ter um cachorro, porque é bacana, entende? Não cuido, mas ele está lá. Então, eu começo a fazer um cenário na minha vida como se eu tiver tudo isso, é uma garantia da minha felicidade. E aí eu passo a não olhar para aquilo que realmente me traz a felicidade, que é o aspecto de contato com o divino. E a ciência nos ajuda demais nesse sentido, até para explicar fenômenos espirituais que já acontece desde quando o homem é homem, porque o ser humano é um ser espiritual por natureza. Então, você vai ver ritual em todas as comunidades, você vai ver a história do homem. O homem é simbólico, ele é ritualístico, ele é um ser de hábitos. Ele sempre procurou o poder superior. Sempre. Mesmo sem saber entender, sem saber explicar. Isso. Existe uma sede, existe uma atração dentro de qualquer ser humano. Existe uma palavra na Bíblia, e agora eu quero que os dois opinem sobre isso, que é muito interessante, que está em Hebreus, no capítulo número 11, no versículo número 1. Vamos ver como é que o Ed vive isso e como você também vive isso. Está escrito lá assim, que a fé, está exatamente assim, a fé é o fundamento é base, é alicerce, né? Então, a fé é o fundamento da esperança. É a capacidade de ver coisas que ainda não existem. Essa é a definição de fé na Bíblia. Pode abrir lá, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, é a capacidade de ver coisas que ainda não existem. Então, é pano para manga. Aliás, quero dar uma sugestão aqui, Aline, não sei se isso é possível,
Aline e também você, querida. Seria tão bom um quadro com ela todo o programa, hein? Já imaginou? 5 minutinhos por programa. Seria maravilhoso, está encomendado. Deixa a Aline te perguntar. Se for possível, eu gostaria muito. Meu amigo, como é que é isso para você? Você trabalha, você é ministra, você acabou de cantar uma música totalmente espiritual, falando de Pentecostes, né? No estilo worship, ou seja, que leva as pessoas a levantar o braço e rezar durante um tempo bom. Como é que é isso para você que ministra a música, que está trabalhando num santuário ali, como é que é mesmo o nome do santuário? Santuário Mãe dos Aflitos. Mãe dos Aflitos, isso. Tudo a ver com a gente hoje em dia. O nome, né? Bem propício, junto com o padre Anderson Guerra, que tem um ministério maravilhoso de cura e de libertação. Para você, o que é essa fé, o que é essa esperança e o que é esse invisível? Como é que ele se manifesta dentro da sua ministração, por exemplo? Esse aspecto de fé e esperança no dia a dia, ministerial, né? E até mesmo como profissional, trabalho dentro do santuário. Ele é muito incrível, porque quando nós pegamos no microfone para cantar, na própria missa, nós olhamos lá embaixo e nós conseguimos enxergar nos olhos da pessoa o quanto ela se perdeu ou o quanto ela se entregou em fé. Né? Como a nossa irmã estava falando, quando a pessoa coloca aqui, eu quero Deus, eu vou buscar Deus, ela entra num mistério de fé onde ela não está enxergando. Ela não sabe o que vai acontecer, mas ela acredita tanto que ela levanta, ela louva, depois ela sai cheia de dores às vezes. Mas ela, naquele momento, ela vive uma intimidade consagrada que volta a firmar o alicerce dela. Então ela volta a andar, ela volta a buscar, conversar com a família, visitar os amigos, os parentes. Então, isso para nós é muito incrível, né? E no dia a dia de trabalho, às vezes estou ali andando no meio do santuário, aí vem a senhorinha assim, meu filho, oi, meu filho, olha, eu estou tão feliz quando eu vejo vocês aqui, jovens trabalhando na igreja. É porque eu queria que meu filho trabalhasse. Ela começa a colocar a fé no outro, porque talvez ela não esteja vendo isso em casa, mas ela olha assim e fala, um dia eu quero meu filho assim, um dia eu quero ver meu filho aqui, um dia eu quero poder estar lá. Então, isso é muito importante, esse olhar, mesmo como a palavra deixa bem claro, sem ver muitas vezes, a gente não consegue enxergar, mas a gente consegue ter uma experiência com Deus. É interessante o que ele está falando, porque a gente consegue juntar a ciência e a espiritualidade nesse sentido. Por exemplo, a gente sabe que existe essa energia, a gente sabe que existe essa conexão com algum ser maior. Por que a gente sabe? Porque todo mundo aqui já enfrentou dificuldade na vida e naquele momento que você fala, cara, não vai dar, ai Deus me ajuda, a gente pede ajuda e naquele momento parece que vem uma força que não é sua e que te ajuda a superar aquela situação. E quando você olha para trás, você fala, meu Deus, não sei como que eu consegui, mas deu certo. Então, a gente sabe que isso acontece, mas a gente não sabe explicar. Mas olha que interessante. A ciência, ela nos ajuda a explicar esse tipo de coisa. Então, o bacana, quando a gente consegue juntar essas duas coisas, é justamente para nos afirmar, porque como a gente é um ser muito inseguro, nós somos seres que dentro de nós já existe uma vulnerabilidade que nunca vai acabar, graças a Deus. Sabe por que que não? Porque a gente precisa, imagina, um ser humano, ele tem uma tendência a ser arrogante. Então, por quê? Porque naturalmente nós temos essa sensação de vulnerabilidade. Tanto que, lá em Gênesis também, a gente já tem esse fato, que é quando Adão e Eva comem do fruto do conhecimento, abrem-se os olhos, e quando abrem-se os olhos,
eles veem o quanto eles são imperfeitos, né? O quanto eles são vulneráveis, o quanto eles podem morrer a qualquer forma, de qualquer forma nós somos frágeis. Então, quando a gente se dá conta da nossa fragilidade, finitude, a gente quer se proteger. Então, Adão já se cobre, ele tem a vergonha de não ser perfeito como Deus e se cobre com a folha da figueira e se esconde de Deus. E assim a gente faz. Só que isso é tão necessário. Por que Deus planta isso em nós? Porque se não fosse isso, se a gente não precisasse um do outro, porque a gente não vive só. Tanto que, na pandemia, nós tivemos muitos enclausuramentos. Isso nos adoece tanto. O ser humano precisa do contato com o outro. A gente troca energia aqui, assim. A gente não percebe, mas nós temos energia de cura, que só pelo fato de você estar perto de alguém, quem tem mais energia, ela se equilibra com aquela que tem menos, e aquela que está meio capengando, ela se alimenta daquela que tem mais. E nisso a gente se equilibra. Por isso que é gostoso, às vezes, ficar do lado saúde. de alguém. Parece que por osmose você vai... Isso, você vai se sentindo bem. Existem certas pessoas que faz bem a isso, e faz mesmo, tanto que o enclausuramento é como se você equivale a toxicidade que ele fica no seu corpo, equivale a uns 15 cigarros, de você ter fumado 15 cigarros, quando você fica enclausurado. Então, se nós não tivéssemos plantado dentro de nós a nossa vulnerabilidade, nós não trabalharíamos a cooperação, a compaixão, e aí a gente se mataria, não existiria mais civilização, porque imagina se a gente tira Deus da nossa vida, fica a prepotência, imagina, fica eu como Deus, imagina todo mundo se achando Deus, que é o que está acontecendo, né? Todo mundo se achando, né, que eu estou certo, você está errado, você entendeu? Aí vem a intolerância e tudo mais. Mas, por exemplo, a psicologia, ela explica o quanto que a gente projeta na outra pessoa conteúdos que são nossos. Então, eu só consigo enxergar, projetando no outro, conteúdo meu. Por isso que Deus faz Adão e Eva. Porque um projeta no outro o seu próprio problema. É só desse jeito que a gente consegue enxergar os nossos defeitos, sabia disso? A gente não consegue enxergar nós mesmos, sabe? A gente projeta no outro. Fala, aquele cara lá é o chato, é porque eu sou uma chata. Existe uma chata dentro de mim aqui, que às vezes aparece, às vezes não, mas eu não gosto, às vezes, que é o que Jung chama de sombra. Sombra é tudo aquilo que você odeia no mundo, aquela pessoa que te irrita, aquela pessoa que você não sabe por que se odeia, porque ela nunca fez nada na vida, mas tipo ela assim, te irrita. Não fui com a cara dessa pessoa. Meu santo não bate com o santo dela. Exato. Jung chama isso de sombra, ou seja, é um aspecto negativo da tua personalidade que você não gosta. Projetou na pessoa. E que você esconde de você mesmo, mas você precisa trabalhar aquilo. E a forma que a tua consciência tem é projetando no outro, entendeu? Então, maravilha. Gente, o que a gente conversou até agora, dá para a gente trabalhar um final de semana inteiro de um retiro, de um encontro. Mas fica tranquilo que esses dois convidados permanecem conosco aqui e vamos encerrar esse bloco aqui com o Ed cantando mais uma para a gente. Mas o papo está tão bom, mas eu quero reforçar aqui, minha amiga Aline. Já imaginou um quadro, 4, 5 minutos aqui com a Meire, todo o programa, hein? Meire, você topa? Aí, ela topa. Pronto, hashtag fica a dica, muito legal, né? Hein? Não precisa nem ser ao vivo, deixa ela gravadinha, eu chamo aqui e tal. Porque eu acho tão importante isso, a gente entender um pouco mais aquilo que está acontecendo conosco. Aliás, aquilo que está acontecendo com esses novos tempos, né? Existia um tempo, e a gente conversava sobre isso, onde as mulheres estavam dentro de casa. A mulher é tão importante para o equilíbrio da sociedade. A mulher é tão importante para o equilíbrio da humanidade. Mas houve um tempo onde essa mulher, e a gente não questiona agora dizendo se está certo ou se está errado, mas a gente só está constatando esse evento, ela saiu de casa e ela foi trabalhar fora. E os filhos, essa geração que hoje, talvez eu tenha escapado por pouco, porque eu ainda tive a minha mãe dentro da minha casa, mas existe uma geração que cresceu sem a mãe dentro de casa. O que isso abalou? O que falta isso fez? Então, a gente também vai conversar um pouquinho sobre isso depois do intervalo, tá legal? Agora, o Ed canta pra gente, para encerrar esse bloco. Vamos lá, Ed. Vamos lá. E que nós possamos pedir o Espírito Santo novamente na nossa vida.
adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor de Deus, esse amor que molda, que mexe com o nosso coração. Canta comigo. Em espírito e em verdade te adoramos.